Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Espiritismo e Espiritualidade em Pauta. Um canal que tem como objetivo te levar a refletir os seus pensamentos e ações e assim auxiliar a nossa tão sonhada reforma íntima. Essa quem vos fala sou eu, a Érica Faustino, mais conhecida por Érica com K. Eu, além de ser jornalista, também sou terapeuta holística, uma terapeuta que ama se aprofundar nessa linda jornada da evolução e da busca pela reforma íntima. E se você também quer ter acesso livre ao mundo da regeneração, vem comigo. Vamos juntos nos capacitar através do autoconhecimento e do desenvolvimento intelectual e espiritual. E hoje eu quero te fazer um convite para a gente conversar, refletir a respeito de um dos temas, um dos assuntos ou pré-requisitos fundamentais para a gente poder ter essa transformação, essa melhora íntima. Um assunto, um tema bem desafiador para o nosso mundo, desde que o mundo é mundo, que é o perdão. Hoje eu te chamo para fazer essa reflexão íntima sobre como dar o perdão, como pedir perdão. Afinal de contas, para que serve o perdão? Ou melhor, de que vale o meu pedido de perdão? Afinal de contas, se a gente for refletir em relação ao Espiritismo, por exemplo, nós vamos ter de resgatar as nossas pautas de uma forma ou de outra, seja nessa vida ou em outras. O resgate será feito. Então, de que vale o meu pedido de perdão? Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto? Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 20. Todo esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é riquíssimo sobre a questão do perdão. E deixa bem claro os motivos pelos quais a gente deve e pode perdoar aquelas pessoas que nos caluniam ou que cometem alguma ofensa contra nós. Mas é interessante a gente refletir pelo ângulo de pessoas que somos, de almas que somos encarnadas, que sofremos ainda com as questões da Terra, com as questões do mundo. Nós sofremos com as questões orgânicas que, de certa forma, imprimem aí no nosso corpo físico e também nos nossos registros, as impressões em relação às dores que sofremos quando a gente é caluniado, quando a gente é ofendido, quando a gente não tem um compromisso, uma palavra cumprida, quando é firmado um contrato com a gente e a gente se sente mal. Então eu quero trazer essa reflexão de uma forma bem material, apesar de tentar, de alguma forma, levar isso para um âmbito espiritual. Como assim, Que loucura! Mas é dessa forma. É a gente compreendendo o que a gente sente fisicamente, materialmente falando, que a gente vai conseguir ter uma visão, uma nuance, vamos dizer, mais energética, mais espiritualizada da coisa. Como, por exemplo, se a gente for pensar, por que a gente deve perdoar de fato se a gente for ofendido? Se uma palavra que foi firmada, um contrato não for cumprido, por que a gente deve perdoar? O que eu ganho em perdoar? Visto que logo no início da introdução eu falei que de uma forma ou de outra nós vamos resgatar essas faltas, essas pessoas que nos devem de alguma forma vão ter de resgatar. E nós também como devedores para com os outros. Então por que perdoar? Qual o motivo? Única e exclusivamente porque a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, desejos de vingança são sensações, ou como que eu posso dizer, expressões que nos prejudicam de uma forma não só espiritual, como de uma forma física. Partindo do princípio de que a partir do momento que a gente já tem, a gente já sabe aí, porque os cientistas, inclusive, o muito famoso David Hawkins, conseguiu
mapear as nossas frequências energéticas e conseguiu mostrar aí o nível, né, de uma frequência de ódio, de raiva, de vingança que é baixíssima e como isso interfere no nosso corpo físico. Poder perdoar alguém, ou de uma forma bem simples, dizer que a gente conseguiu deixar para trás algo que uma pessoa tenha feito contra nós, nos ajuda a nos desvencilhar daquele sentimento, daquela sensação daquele momento. Sabe, aquele impacto daquele momento que você recebeu a ofensa, ou que você foi cobrar algo e recebeu um não? É algo que, como eu havia falado anteriormente, se você emprestou algo, por exemplo, um dinheiro para alguém, e na hora que você foi cobrar, a pessoa te tratou mal, e você saiu mal, né, por você ter ido cobrar algo que já te pertencia. Aquela sensação, quando a gente não perdoa, você começa a reverberar, a sentir novamente. Todas as vezes que você vê a pessoa, que você lembra da pessoa, que você precisa daquilo, por exemplo, se for um dinheiro, ou até alguma coisa material que você tem emprestado para alguém e a pessoa não te devolveu. Então, todos os momentos você sente novamente. Por isso, ressentir é sentir outra vez. Então, quando a gente perdoa de coração, sinceramente, a gente deixa aquele mal, aquela sensação, aquelas impressões daquele momento no momento. Não carrega com a gente. Uma vez eu ouvi o Rossano Klinger falando a respeito de um potinho. É até uma... Foi uma comparação meio nojenta, mas faz todo sentido. É como se realmente... alguém tivesse vomitado, a gente tivesse um pote, tivesse guardado aquele vômito e a gente saísse carregando aquele vômito e toda hora, olha, o que aconteceu? Olha, mostrando para um, mostrando para outro. E a todo momento que a gente abre aquele pote, a gente sente aquele cheiro horrível. Seria realmente isso, ressentir. Então, um dos motivos principais, eu diria que o primordial de todo de se perdoar é justamente de se livrar desse peso, de toda essa energia densa, deletéria, que vem junto com a nossa frustração, com a nossa dor e com o nosso sofrimento, que são normais, até porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós vamos sofrer, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar muito uns com os outros. Então, se cada momento que a gente se decepcionar, que a gente frustrar, a gente for guardando um potinho desse de vômito, imagina no final das contas como que não vai estar aí a nossa existência. Em resumo, eu posso te dizer que conservar a mágoa é produzir doença para sua alma e aos poucos ir aniquilando o seu corpo físico. Mas é importante também a gente ressaltar, porque até mesmo nesse capítulo do Evangelho, tem uma parte específica que fala em relação a não se sentir superior nunca pelo fato de você estar perdoando alguém. Ou seja, mais um ponto que é extremamente importante quando a gente fala de perdão: humildade. A gente não deve sair por aí gritando... 4 ventos que eu perdoei fulano, eu perdoei ciclano. Não, eu fui até lá porque a gente precisava resolver as questões e, enfim, eu tive a magnitude de perdoar. Não. O perdão sincero, o perdão verdadeiro, ele não necessita de holofotes. Ele deve ser feito ali, ó. Muitas das vezes entre você e a pessoa que te ofendeu, a pessoa que, enfim, que precisa do perdão, que vai te pedir perdão, que vai te pedir desculpas. E o mesmo também você pode fazer. Mas é importante, muito importante, sempre que possível for, esclarecer os fatos. E por quê? Afinal de contas, né? A gente não precisa de condições para poder perdoar. O certo é a gente perdoar sem ter condições. Eu não vou perdoar se, eu não vou perdoar apesar de... Não, sem condições nenhuma. Simplesmente perdão. Mas, se possível, esclareça os fatos. Para quê? Porque vamos partir do princípio que, como seres encarnados que estamos aqui, e que ainda estamos no mundo de provas e de expiações, os mal entendidos podem causar ainda no futuro mais problemas.
Então, quando você e a pessoa que for te pedir perdão tiverem a oportunidade de sentar e conversar, quando a poeira tiver baixado e, vamos dizer, os ânimos aí se acalmados, e você ou a pessoa, né, tiverem a oportunidade, devem vocês dois sentar e conversar sinceramente, completamente desarmados, completamente dispostos a entrar em acordo. Porque quando duas pessoas estão ali realmente imbuídas do desejo de se transformar, de se melhorar, de perdoar, a espiritualidade amiga que está ali amparando essa, vamos dizer, essa reconciliação, vai fazer o possível para que haja luz de fraternidade, de irmandade entre vocês. Então, sempre que possível, faça essa reconciliação, faça realmente esse esclarecimento dos fatos, para que não fique pontinhas, arestas para possíveis maus entendidos no futuro. É como está aqui na pergunta, ou melhor, na resposta da pergunta 335 do livro Consolador. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então, reconcilie-te com o teu irmão o quanto antes, mas você não precisa contar isso pro universo, nem sair gritando aos 4 cantos do mundo que você vai perdoar alguém. Ah tá, Érica, entendi. Mas e vamos supor que eu ofendi alguém e agora eu fui lá pedir perdão para aquela pessoa e aquela pessoa simplesmente disse que não poderia me perdoar. Como que eu fico? Quem que vai me perdoar nesse caso? Será que Deus me perdoa? Como que ocorre esse processo? Pois bem, para isso, a gente sabe que quando a gente infringe uma lei divina, a gente, de certa forma, vai ter de resgatar essa falta. Algumas pessoas não gostam de que a gente use esse termo, né? Mas a realidade é essa. A gente vai ter de pagar o que a gente cometeu. É realmente uma dívida que a gente tem, a gente vai ter, sim, de pagar essa dívida. E como que a gente pode resgatar essa dívida, pode resgatar, pagar essa falta? Se houver a oportunidade, que a gente faça o quanto antes, até mesmo a partir do momento que a gente recebeu a luz do entendimento de falar, nossa, eu errei, então deixa eu ver como que eu posso resgatar essa falta. Se você está devendo para alguém, sei lá, dá um jeito, procura um jeito de pagar a pessoa, se eu falando financeiramente. Se for uma calúnia, tentar reverter o máximo possível essa calúnia. Independente se aquela pessoa vai te perdoar ou não. Afinal de contas, você teve o discernimento, conseguiu ter a luz do entendimento que você cometeu a falta. Então, tente desfazer. Se a outra pessoa não tiver a capacidade ainda de te perdoar, ela vai ter a oportunidade de uma outra vida para poder entender. Assim como você também, que cometeu o fato, né, cometeu a ofensa, ficou na dívida, vai ter outra vida. Caso você não consiga resgatar nesta, terá outra vida para poder fazer o resgate. Ou seja, mais uma bênção da reencarnação. A oportunidade da gente resolver essas arestas, essas pendências que ficaram, que a gente não consegue resolver tudo numa vida só. A gente não consegue, é muita coisa. Então, A reencarnação por conta disso. Mas há uma outra questão dentro dessa questão da reencarnação que é muito importante a gente ressaltar. Algumas pessoas que ainda não compreendem, ainda não conseguiram entender a bênção que é de reencarnar, pode achar que Deus seria extremamente injusto. Acontece. Tem quem pensa que Deus é injusto, né? Afinal de contas, a pessoa que já se arrependeu já pediu perdão, né? Então seria, sei lá, algo pela cabeça da pessoa injustiça divina. Mas não, gente. Quando a gente infringe lei, a gente tem de reparar o que a gente infringiu. A lei que a gente infringiu. A nossa justiça, que é a justiça dos homens material, é assim. A gente tem de pagar pelo dano que a gente faz em relação ao outro. Na lei divina não seria diferente. A possibilidade que a gente tem de resgatar é a possibilidade de aprendizado. Possibilidade de evolução, de crescimento espiritual. Sim, porque a partir do momento em que eu resgato aquela falta, mesmo que eu não tenha conhecimento, que a gente não tenha lembrança por conta do véu do esquecimento, a gente tem a oportunidade de fazer crescer dentro de nós algo muito maior,
algo sublime, que vem realmente da essência, que é a nossa bondade, que é a centelha divina que está dentro de nós. A gente começa a visualizar as coisas de uma forma menos material e a gente faz único e exclusivamente, claro que tem aí o véu do esquecimento, como eu já havia dito, mas a gente faz sem saber, vamos dizer assim, sem o conhecimento. É quase realmente que uma essência, uma luz que vem dentro da gente. Na verdade é a falta, né, que a gente está resgatando, mas acaba sendo nessa vida uma oportunidade de fazer algo de bom, de útil por outra pessoa e que você às vezes nem sabe por quê. Sabe quando você tá andando na rua e alguém te pede alguma coisa e você dá e você sai se sentindo como se você tivesse salvado o mundo? Já teve essa sensação? Pois é, pode ser que essa sensação só venha porque talvez você está resgatando algo que ficou no passado. Já parou para pensar nisso? Daí vem uma sensação de alívio, de dever cumprido. Assim a gente pode concluir que Deus não é injusto. Pelo contrário, Ele é soberanamente justo e bom. Ele faz tudo, quando eu digo tudo, perfeito. A gente, na nossa pequenez, na nossa materialidade, é que ainda não conseguimos compreender e evoluir bastante para absorver todas essas informações. E aí a gente interpreta tudo errado. E é por isso que eu te convido para estar sempre aqui comigo. E para que você não esqueça, já se inscreve aqui no canal, ativa os sinos das notificações. Porque juntos, refletindo a respeito desses vários assuntos, a gente pode sim ajudar uns aos outros, para que juntos nós possamos ter o acesso tão sonhado a esse mundo de regeneração. Partindo do princípio que a gente deve começar a nossa reforma íntima interior, aqui, no momento presente, para que a gente possa, aí sim, subir degrau por degrau e alcançar, assim, esse mundo tão abençoado, vamos dizer assim, um mundo regenerado. Então, eu te convido sempre a estar aqui comigo, a compartilhar os vídeos para que mais e mais pessoas possam refletir sobre esses assuntos e ter outras interpretações, ter outras visões. E aí, deixa nos comentários também se você concorda com esses pensamentos, com o tema, enfim, com todas as reflexões que eu trago aqui, ok? E para encerrar, eu quero trazer para vocês Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Ou seja, reconcilia-te o mais rápido possível com aquelas pessoas que você está em débito. E aí? Agora, depois de todas essas reflexões, quanto será que vale aí o seu perdão? Ou melhor, né? De que vale o seu pedido de perdão? Vale muito, não é? A gente acabou de ver que vale muito. Seu pedido de perdão é ouro. E acima de tudo, perdoar é divino. Então que a gente possa terminar aí com essas reflexões e que a gente possa trazer para o nosso coração. Porque sempre que for possível, a gente tenha a humildade de refletir sobre o pedir perdão. E acima de tudo, pedir sempre a Deus, a espiritualidade amiga que nos protege, para nos orientar, nos dar o discernimento e até mesmo a lucidez de perdoar sempre que necessário. Gratidão pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!